E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Fábio Matos e este é mais um vídeo falando sobre a nossa série do método Vindula de Intranet, onde eu ensino você a construir uma intranet de sucesso, mas na parte de estratégia, na parte de planejamento e deixando a parte de ferramenta para depois. Bom, vamos falar hoje sobre indicadores, né, os KPIs, né, ou os KPIs, ou indicadores. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Por que eu entendo que o indicador é muito importante? Vamos imaginar aqui. Quando você está dirigindo um carro, você já imaginou como é que seria você andar de carro se você não tivesse o marcador de combustível? O marcador é um indicativo, é um indicador de quanto o carro vai andar, de quanto ele está andando. E a gente tem que ter um KPI, que é, no caso aí, o marcador de combustível do carro. Agora, numa intranet, a gente tem alguns exemplos de marcadores que eu acho importante. Então, vamos falar de alguns. A quantidade de funcionários que receberam treinamento de seu processo de trabalho via intranet. Ponto. A intranet, pelo menos a intranet Vindula, nós temos um módulo de treinamento, uma plataforma de e-learning dentro do Vindula. E essa plataforma tem vários formatos de subir vídeo, de subir treinamento. Agora imagina só, gente, como é que seria, tá? Você poder controlar e ter um indicador de como o pessoal está aprendendo determinado conhecimento. Então você tem lá a quantidade de funcionário cadastrado e a quantidade de funcionário que executou aquele treinamento. E aí você consegue ter esse tipo de métrica e aí você sabe se o conhecimento que você está buscando está chegando lá na ponta. E ainda você tem uma outra questão que você pode usar, que é o treinamento offline, ou seja, você consegue criar treinamentos, fazer presencialmente um treinamento, e aí você lança na plataforma, lança no Vindula que aquela pessoa fez o treinamento. Então, você mantém as métricas universais, né, em um único lugar, mas o cara pode ter feito online e pode ter feito presencial. Você consegue fazer essas duas coisas, isso é muito bacana. A quantidade de funcionários que fizeram seu primeiro login na intranet. Isso mostra o conhecimento da plataforma, da sua intranet. Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenha 1.000 funcionários, tá? Uma empresa média. E aí eu tenho 1.000 funcionários, e aí nesses 1.000 funcionários, cerca de 100 fizeram login. Significa que 10% da empresa apenas conhece a intranet ou chegou lá. 90% não tem. Então você precisa de uma campanha para disseminar melhor dentro da sua empresa o conhecimento do Vindula, né, da sua intranet, que as pessoas precisam acessar. Então você tem que fazer alguma série de ações. Quantidade de departamentos que estão com 100% de seu documento processo migrado para a intranet. Isso é uma outra métrica fantástica, que é o seguinte, vamos lá. Você liga para o RH e chega para o RH e fala assim: Oi RH, tudo bom? Falo por experiência de ter trabalhado já no RH. Me diz uma coisa, como é que eu faço para o meu colaborador aqui, né, que a pessoa trabalha numa outra unidade da filial, tirar férias? Você tem um formulário de férias? Aí o cara do RH fala: claro, eu tenho. Vai lá e manda um e-mail com o formulário. Ou se é um RH lotado na loja, na unidade, na filial, o carinha tem uma pastinha lá que ele já imprimiu, ele entrega e pum, dá ali no balcão. Só que isso é horrível. Porque é um trabalho do cara pedir e do RH entregar uma informação que você deveria colocar dentro da sua intranet. Então a sua intranet tem que permitir que você crie o formulário de férias dentro da intranet. Você não tem que dar um formulário pro cara. O cara tem que conseguir fazer isso de forma eletrônica. Inclusive no Vindula a gente tem umas funcionalidades, né, de criação eletrônica de férias e entre outras coisas. Vale transporte também. Então, é isso que eu falo. Quantos processos hoje são feitos de forma manual? Quantos processos hoje são feitos de forma via e-mail? Ou, pior, ninguém sabe quais são os processos. Então, um excelente momento da sua empresa é você mapear esses processos, usando a deixa da intranet como uma obrigação ali para você entender melhor como é que a sua empresa funciona. Agora, isso aqui que a gente está falando são KPIs, né, indicadores básicos. E tem centenas, a gente poderia falar de centenas aqui.
Agora, vamos falar de um indicador estratégico. Percentual de economia ou valor economizado com viagens corporativas não realizadas em função de treinamentos online através da intranet. Pegou? Como é que eu tô dizendo? O que eu quero dizer com isso? Cara, olha a quantidade de dinheiro que foi economizado entre deslocamento, alimentação, o tempo do colaborador, perda de produtividade, porque ele não está produzindo, ele está fazendo um treinamento que poderia ser resolvido com um treinamento online. Então isso é um indicador estratégico. Só que agora o que você precisa decidir, tá? Qual é a razão de existir da sua intranet? Isso é um indicador. Você tem que medir isso. A razão de existir da minha intranet é que eu tenha todos os processos mapeados. Então você tem que saber quais são. E você sabendo quais são, você tem que monitorar isso semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, depende da sua intensidade. Mas você tem que monitorar. Entendeu? Se você não monitorar, você não vai conseguir dar o resultado para a diretoria, ou para o sócio, ou para quem que estiver à frente do benefício da intranet. Lembra, pessoal? Tudo na vida é uma relação de custo-benefício. Tudo é uma relação de custo-benefício que você tem que saber tratar. Tudo. Então, a intranet você precisa definir alguns exemplos operacionais de intranet, né, que é quantidade de funcionário e tal. Exemplos de indicadores estratégicos, que aí tem muito a ver com grana. E exemplo de indicadores de razão de viver. Por que a intranet existe? A intranet existe por causa disso, aquilo outro. Entendeu? Essa é a sacada. Se você seguir nesse caminho, você vai conseguir ter... a palavra certa aqui seria musculatura do projeto. E tudo vai dar certo. É isso aí. Espero ver você nos próximos vídeos. Colocou qualquer dúvida, bota abaixo que eu respondo para você. Valeu, grande abraço e até mais.